Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. A palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Mas por que mesmo tudo se fazendo novo, parece que ainda carregamos os velhos pecados sobre os nossos ombros? Eu quero convidar você a acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que tem por tema Quebrando a Cadeia de Pecados Hereditários. Nós estamos conversando a respeito do livro Mulheres Aconselhando Mulheres, de Elise Fitzpatrick, da Nutra Publicações. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 21. E para a gente conversar sobre esse assunto, está aqui mais uma vez compondo a nossa mesa a nossa querida Ana e Joelma. Meninas, sejam muito bem-vindas, animadas para o nosso bate-papo de hoje? Com certeza. Então, quando eu vi esse título, eu fiquei meio assim, pecados hereditários. Mas, gente, é muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante. É bem edificante. Estou super animada com o episódio de hoje. Eu no começo também fiquei assim, dei uma torcidinha no nariz, né? Achei meio estranho. Mas fiquei super feliz da maneira como a autora aborda o assunto, né? Então, acho que a nossa conversa hoje vai ser bem legal. É verdade. Também quando eu li sobre pecados hereditários, eu só não achei, assim, fiquei meio assim por conta da linha de pensamento que a gente sabe que a autora segue, né? Sim. Mas então, quando a gente fala de pecados hereditários, acontece bem isso, né? Tem pessoas que têm um entendimento totalmente equivocado a respeito disso. Então, para a gente começar, vamos definir o que são os pecados hereditários. O que a autora aborda aí a respeito desse assunto? Aqui na página 356, ela diz assim: o pecado hereditário é um padrão intencional e não bíblico de desobediência, aprendido de uma geração pela outra. Ou seja, existe uma família e ali eles têm alguns hábitos que para eles são comuns, mas se confrontados com a palavra, ele é pecado. E aí a pessoa que é convertida deve olhar esse costume, esse hábito como pecado e buscar corrigir, né? Por isso esse nome hereditário, porque acontece no âmbito da família, né? Tem gente que acha que pecado hereditário é algo que passa, né, geneticamente, ou então, eu acho até mais comum também a pessoa pensar que é uma maldição que está ali lançada sobre aquela família. E que todo mundo que está ali sujeito àquilo, né? Não, e pior, que não existe opção de você se libertar disso. Então, por exemplo, eu já ouvi, em determinadas famílias, todo mundo passa pelo divórcio. Então, as pessoas ali já ficam, já acham que fica esperando que vai vão também acontecer com as suas vidas e tantas outras coisas, né? Sim. Então, é interessante aqui porque ela fala muito bem que é um padrão que se aprende e que cada família ela tem o seu padrão. Apesar de todas as famílias serem compostas de pessoas pecadoras e terem, em algum momento, algum padrão, né, que passa de família em família, elas vão se manifestar de forma diferente. Né? O pecado original ele se manifesta como um pecado pessoal de forma diferente de família para família, né? Exato. Ela conta, né, a autora, ela começa contando a situação da filha, que foi pega na escola colando, né, na prova de ortografia. Sim. Aí a filha dela imagina o pior, né, que vai ser expulsa da escola, que vai ter que voltar para a alfabetização e tal. Só que a professora foi muito sábia, né? E a professora pergunta por que a menina teve aquele comportamento. E ela disse, eu não queria errar. Então a professora disse, olha, meu trabalho é te ensinar, mas eu não posso ajudar se você colar ou se esconder atrás do trabalho de alguém. Ao cometer erros, descobrimos em que precisamos trabalhar para melhorar. E daí a autora, né, ela vai tirar a seguinte lição: o Senhor quer que aprendamos com os nossos erros e a gente se responsabilize pelo nosso pecado pessoal. Então, é muito interessante porque enquanto
o Senhor, Ele nos convida a assumir a nossa responsabilidade, confessar e nos expor, né, a Ele, o nosso pecado, a nossa tendência é sempre querer se esconder. Se esconder ou então culpar alguém, né? Exato, passar a transferir para outra a nossa culpa, né? Desde Só que Adão a gente e Eva. sabe que isso não é de hoje, né, gente? Exatamente. Ela até traz esse relato, né, de que Adão, quando o Senhor chega, né, e os questiona, pergunta o que eles fizeram, Adão joga a culpa em Eva, automaticamente essa culpa é jogada para Deus, porque foi Deus quem deu Eva para ele. Sim. Eva culpa a serpente e, né, e a serpente não tinha quem culpar, então ficou por isso mesmo. Exato. E esse comportamento, ele na realidade vai se repetindo até hoje, Até né? hoje. Até hoje. E é interessante a gente parar para pensar, porque a gente sabe que nenhuma de nós é perfeita. A gente sabe que todos nós somos pecadores, que não podemos sempre acertar, né? A gente sabe que há circunstâncias em que a gente vai errar, em que a gente vai tropeçar. Só que a gente não... a gente tenta esconder e passar uma imagem daquilo que a gente sabe que não é. E não adianta, por exemplo, você querer me passar essa imagem porque eu sei que não é. Da mesma forma, não adianta eu querer passar essa imagem porque todo mundo sabe que não é. Eu acho que às vezes a gente não é tanto como essa professora aqui. A gente não se comporta assim de uma maneira amorosa e paciente com o outro. Por isso que a gente tende a se esconder. Porque a gente não sabe como as pessoas vão reagir. Né, se a gente mostrar quem de fato a gente é. Né? E ela dá um exemplo aqui na 357, que ela fala assim: recentemente eu encontrei uma ex-aluna da escola dominical de 26 anos que me disse como sua vida estava bagunçada. Sinto como se tivesse perdido a minha fé. Carrego muita carga, você sabe, pecado dos meus pais. Ou seja, ela jogou tudo para cima dos pais. Na conta dos pais. Aí os pecados, né, as coisas erradas que ela fez. É o esconde-esconde. É o jogar para o outro a culpa que era sua. Então, quando nós somos confrontados pelo nosso pecado, através da palavra, a gente tem que cumprir aquele processo, né? De se arrepender, confessar, pedir o perdão e se livrar daquilo, no sentido de pedir a Deus para que não volte a cometer, para que aquele padrão não se perpetue, né? Se repita na nossa vida. Então, daí essa necessidade de a gente confrontar sempre o nosso coração. Senhor, sonda o meu coração, né? Ver se há algo em mim que ofende ao Senhor, para que a gente possa se corrigir, né? E viver de maneira que agrada a Ele. E não há outra forma da gente se libertar se a gente não confessar. E por que a gente não confessa, né, gente? Confessa logo, né? Não tem como fugir, não adianta. Não tem pra onde. Não tem o que correr, O caminho é esse. Mas a gente é tipo Adão e Eva, a gente sempre procura uma folhinha. A gente quer uma folhinha que achando... A gente vai... Peraí, antes de eu confessar, deixa eu ver aqui se tem uma folhinha que deixa eu ver se dá para resolver que por aqui. Dá para resolver de uma forma... mais confortável o meu problema com o pecado, né? Então, a vergonha, a culpa, né? A dificuldade de assumir mesmo que a gente errou. O orgulho, e pronto. né, no nosso coração. A gente não quer reconhecer que erra. Que está errando, né? Reconhecer que erra é confrontador para a gente. E às vezes a gente não quer ser confrontado. Se acomoda, né? É verdade. Então, nós podemos fazer muitas escolhas, só que a gente não pode escolher a família. Isso ela fala, né? Nós não podemos escolher a nossa família. Então, será que o problema dos pecados hereditários, de fato, é porque muitas de nós nascemos em lares não cristãos? Não. Na realidade... um comportamento aprendido, né? Ela mesma diz isso. E se você vem de um lar cristão ou não, você vai ter comportamentos errados que você acaba absorvendo ali, né?
Então, a gente, mesmo nascendo num lar cristão, numa família estruturada, tem algumas coisas. Afinal de contas, por mais que sejam pessoas cristãs que compõem a sua família, continuam sendo pecadores. Sim. Ninguém é perfeito e a gente está nesse processo de santificação até Cristo voltar. Exato. Então, até lá, a gente vai estar sujeito a esse tipo. Sem contar que muitas vezes a gente acha que parece que Deus perde o controle da situação. E aí a gente pensa, mas as coisas acontecem assim na minha vida, porque eu nasci na família que eu nasci, e eu nasci de uma família estruturada, nada dava certo, os meus pais eram problemáticos, não sei o quê, a minha infância foi difícil. Assim, Deus é soberano. E tudo que Ele faz é perfeito. Então, se a gente nasceu na família que nasceu, foi porque Deus quis assim. Uhum. E as circunstâncias nos moldam. Mas, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, né, que o Senhor nos encontra, abre o nosso entendimento e nos resgata, a partir desse momento, tudo se faz novo. Uhum. Mas na minha família só tinha divórcio, na minha família só tinha isso. Você é uma nova criatura, tudo se fez novo. A partir desse momento, tudo muda. Uhum. Tudo muda. Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, a partir desse momento, a sua regra de prática é a Bíblia. Uhum. Independente da sua família, independente do seu comportamento, independente do que aconteceu com você. A sua regra de prática agora é o que está na palavra. E é viver essa transformação, né? Porque e é seguir nesse processo. À medida que a gente se aproxima da luz, a luz ela vai mostrando aquilo que está de errado, aquilo que está imperfeito, aquilo que precisa ser corrigido. Então, à medida que as pessoas, que o convertido se aproxima de Cristo, ele vai ver aquilo que é pecado no coração dele. Uhum. E aí começa o processo de transformação, de despojar, né? E revestir, né? De se livrar do velho homem e se revestir do novo homem. A gente, às vezes, é mais fácil a gente lançar a responsabilidade sobre a nossa família, né? Porque se a gente acredita que é um problema, que é por conta da minha família, é algo que eu não preciso tomar uma atitude. Acaba se acomodando. Eu não preciso tomar atitude, eu não preciso, porque nada do que eu fizer vai resolver, porque eu acredito que o problema é por conta da minha família. Uhum. Então, é mais fácil a gente culpar do que tomar atitude. E uma coisa que, como cristãos, que a gente precisa sempre nos trazer à memória e falar sobre isso, é que Deus não vai fazer o trabalho, nem o Espírito Santo, um trabalho que é nosso. Uhum. A gente não pode... A vida cristã não é uma vida que a gente vai desenvolver de maneira passiva. Uhum. O Senhor, Ele nos chama para que a gente assuma as nossas responsabilidades, os nossos erros, os nossos pecados, e a gente reconheça e tome uma atitude, porque a gente pode escolher. Uhum. Sim. A gente pode escolher não pecar. Exato. Então, são decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, que ninguém pode tomar. Uhum. Mas se eu disser assim, mas é porque minha família é assim, então eu não preciso, eu não vou ter. Tá tudo certo, ficar aqui, deixa a vida me levar. E tá então tudo eu tenho que carregar esse fardo desse pecado e deixo de experimentar a plenitude que o Senhor tem, né? Porque o Senhor, Ele tem, como a Ana bem falou, relembrando esse versículo, Deus, em Cristo, fez tudo novo na nossa vida. Uhum. Mas esse tudo novo é também nos dando a condição de não pecar, de escolher não pecar e de decidir não pecar, porque a gente não é mais escravo do pecado. Abandonar o pecado, né? Abandonar. E essa acomodação, né, é comum na minha família. Quer ver uma coisa simples? A família tem o hábito de comer exageradamente, né? Uhum. E mesmo vendo que está tendo problemas na saúde, que está com obesidade, que está com problema cardíaco, que está com problema no fígado, mas é hábito da família. A família costuma juntar e comer muito. Não come só para o que precisa, come muito, né? E eles acabam não vendo isso como um pecado. Porque se está fazendo mal, se está destruindo o corpo que Deus me deu. E a gente tem um podcast sobre isso, né? Exatamente. A gente conversou bastante sobre isso. Se eu sei que está fazendo mal, eu vou continuar porque a minha família está acostumada a juntar e comer muito? Não, tem que botar um ponto final no sentido de que comer para a glória de Deus. Ou
Eu dei o exemplo de comer, mas qualquer outra coisa. Qualquer outra né? coisa. Dá esse ponto final. Não perpetuar porque é da família, porque é padrão da família, porque todo mundo na família faz assim. Entendeu? A gente tem que corrigir as mínimas coisas, porque às vezes a gente não vê como um pecado. Né? Sempre foi assim, por que vai mudar agora? Né? E não vê a glutonaria, no caso, como um pecado. Eu penso assim, enquanto a gente ainda não vê como pecado, beleza. Mas quando é despertado, mas né? quando a gente é despertado, né, sabendo que é um pecado, mas a gente não quer e não tem força para mudar isso aí. Não tem força se não quer ter o trabalho. Porque eu penso assim, toda decisão que a gente toma para uma mudança de um hábito, que é um hábito pecaminoso, vai nos dar trabalho. É a mesma coisa quando a gente pensa assim, eu preciso mudar o meu... eu preciso cuidar da minha saúde, então eu preciso incluir atividade física na minha rotina. Para uma pessoa que nunca teve o hábito de fazer exercício, vai ser algo difícil dela incluir até ela fazer com que aquilo se torne um hábito constante e fácil dela realizar. Então, o pecado é a mesma coisa. O pecado é um hábito, né? Esse pecado, no caso, hereditário, é um hábito que a gente aprende e que está ali incorporado já na nossa rotina, no nosso modo de vida. Então, a gente vai precisar intencional, da mesma forma que é um pecado intencional, a gente intencionalmente desconstruir ele. Exato. Se livrar, né? Se livrar e mudar o nosso hábito, tirando ele da nossa... Até porque também você teve essa decisão, enxergou como pecado, né? E teve tomou a decisão de abandonar, mas o restante da família não. Então tu vai estar nadando contra a maré forte, né? Para poder manter essa decisão que foi tomada. Então é um esforço maior ainda. Maior ainda. Meninas, nós vamos para o papo está muito bom e a gente ainda tem muito que conversar, né? Nós estamos só começando, nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, você compartilhe a Constante TV com aquelas pessoas que ainda não estão nos seguindo. E acho que a gente tem muito conteúdo que vai edificar a sua vida. E nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara. Hoje o nosso tema é Quebrando a Cadeia de Pecados Hereditários. Nós estávamos falando que a gente lança a culpa, né, dos nossos pecados sobre a família, crendo que existe uma maldição. Então, a gente não tem como se libertar dela. Mas a autora, ela fala uma seguinte frase: toda possibilidade de redenção se encontra na capacidade de mudança. Eu achei fantástica essa frase. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. O que vocês entenderam aí dessa parte aí, ou acharam, ou pensaram dessa frase aí que a autora falou? Essa frase, assim, me lembra automaticamente o sacrifício de Cristo por nós. Então, né, Cristo, né, morreu na cruz por nós. A partir desse momento, nós somos religados com o Senhor. E quando o Senhor nos alcança e abre o nosso entendimento, e Cristo, né, faz novas todas as coisas, como a gente já tinha falado antes, então a gente começa a passar por esse processo de mudança. E esse processo de mudança, né, o próprio Espírito Santo vai atuando na gente, vai nos aperfeiçoando, nos tornando mais parecidas com Cristo. E esse é um processo que vai durar a vida toda. Então, é aquilo que a gente também estava falando, que ao passo que o Espírito Santo atua em nós, a gente também precisa agir. A gente não pode simplesmente ficar sentada esperando que a mudança aconteça sem a gente fazer nada. Então, são duas coisas, né? Eu lembro muito de uma frase que o pastor Jorge sempre diz, que a gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Então, se a gente não se mexe e não faz alguma coisa para sair desse círculo vicioso, né, e dessa situação, a gente também não pode esperar que só o Espírito Santo sozinho faça mudança na gente. A gente precisa agir também. Tem a nossa participação no quesito desejar sair daquela situação de pecado, né? Se libertar mesmo disso. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Se somos livres, então a gente não tem que ser escravo de pecado. Porque acontece na minha família, é normal, então... Não tem isso. É mudança, é arrependimento. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que era orgulhoso,
tem que ter o coração quebrantado, tem que se tornar humilde. E as mudanças elas devem ocorrer sempre na vida de santificação, na busca do conhecimento de Cristo. Essas mudanças elas precisam acontecer. Nós não podemos nos acomodar, achando que é normal na família, então, na minha família todo mundo é assim, é grosso, é arrogante. Então, é a minha natureza, eu sou assim. Não é isso, não tem que ser assim. Síndrome de Gabriela. Em Cristo, nós somos transformados, a nossa vida é transformada, nossa essência é transformada. É tirado daquele coração de pedra, é colocado um coração de carne. É o Espírito Santo agindo em nós. E nós devemos ter dar esse passo de mudar, né? De ser transformado na dependência, não por minha força, mas na dependência do Espírito Santo, na dependência de Cristo. Ele nos capacita. Se a gente não tivesse essa possibilidade de mudança, então Cristo iria nos libertar do pecado, mas a gente ia continuar vivendo. E o intuito, né? é nos fazer voltar, né? A comunhão com Deus, ser novo, ao original, vamos dizer assim, né? Então, se eu não posso haver essa transformação, então não tem como. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, segundo a autora, o que pode nos impedir de experimentarmos a libertação desses pecados hereditários? Porque, assim, nós fomos libertas, mas existem coisas que podem nos impedir de experimentar essa libertação, né, desses pecados que a gente fica achando que tem que carregar para sempre, né, sobre a nossa vida. Uma delas que ela fala, inclusive, está na página 359, é sobre a cegueira espiritual. Em Mateus 7, né, Jesus fala assim, a gente vê um cisco no olho do nosso irmão, mas a gente não consegue enxergar aquela trave que está nos próprios olhos. E o outro é a duvidar da capacidade de Deus em nos perdoar. A gente tem uma ideia assim, muito equivocada a respeito assim, do perdão de Deus. Eu penso que às vezes nós queremos sentir, da mesma forma que a gente só perdoa quando a gente sente. Já viu assim a pessoa dizer assim, ainda não me sinto preparada para perdoar. É como se assim, perdoar fosse um sentimento. Eu preciso sentir para poder perdoar. Se esperar, mano. Perdão, perdoar é uma decisão. É uma decisão, exatamente. Então, aí a gente pensa assim, eu não sinto que Deus me perdoou, eu não sinto. E tem pessoas que no lugar de andar, de experimentar por fé e com convicção e se apropriar da verdade da palavra, ela se confia muito em suas emoções. Então, elas não se apropriam de verdade do perdão de Deus. Não, o Senhor me perdoou. E da palavra, né? Deus fez tudo novo, eu já confessei o meu pecado, já me arrependi, então agora é minha vez de tomar atitude. Não, mas eu preciso sentir. Vocês não acham isso, não? Isso é ilusório, né? Isso é aprofundar no pecado. Porque se eu ficar esperando sentir, não vou sentir. Mas tem gente. Não, mas não vai. Mas tá errado. Tá errado, Tá sentindo errado. Tem que ter as emoções transformadas, então. Gente, entendeu? Porque não tem como. Então, mas a pessoa que tem esse pensamento errado a respeito do perdão de Deus, ela é impedida de experimentar a libertação desses pecados, porque ela não crê que de fato foi perdoada. E a palavra de Deus diz lá em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo nos perdoar todo o pecado. Todo. Gente, pode ser o pecado mais absurdo, mais horroroso, cabeludo, horrível que você cometeu, mas se você confessou... O poder de Deus é suficiente. O poder de Deus, ele é suficiente para te perdoar. Então, assim, a gente não pode duvidar desse perdão de Deus. A gente tem que verdadeiramente acreditar que o Senhor perdoa todas as nossas faltas. Todas nossas já foram pagas ali por Cristo. Mas
Será que houve arrependimento genuíno? Tem que ter arrependimento genuíno. Exato. Se teve, se você confessou, se você se arrependeu, está perdoada. Você não precisa sentir. Eu sinto. Eu creio que quando a gente confessa, a gente sente um alívio, né? Então, assim, é a mesma coisa. Às vezes a gente tá meio triste, aí a gente, quando chora, parece que lavou a alma, né? Então, quando a gente confessa, a gente pode sentir um alívio, mas esperar que as nossas emoções confirmem verdades espirituais, aí... Já está errado, até porque a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso, Sim. justamente. Então, a gente não pode se fiar nisso. Sem contar que isso também acontece pelo fato de, muitas vezes, a gente não ter uma real noção de quem Deus é. Isso. E a gente achar que o Senhor é, assim, um velho barbudo que está lá no céu, né? E, assim, só olhando para a gente aqui. Então, a gente precisa entender que Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é o criador de todo o universo. E o que está na palavra dele é a verdade. Então, se a gente lê... É crer e se apropriar, né? Exatamente. Se a gente lê que, a partir do momento que a gente confessa os nossos pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça, é isso e ponto. A gente não tem que esperar assim, mas eu tenho que sentir que Deus me perdoou. Não, minha irmã, se a Bíblia diz que Deus lhe perdoou, Deus lhe perdoou. Ponto. É isso. Eu até coloquei aqui que a gente precisa se expor à palavra com sincero desejo de que o Espírito de Deus nos revele os nossos pecados, mas não para por aí. Então, eu tomo uma atitude em relação àquilo que cabe a mim fazer e começa quando eu decido crer no que Deus diz e colocar em prática. Porque a gente crê na palavra e pratica a palavra, porque assim a gente vai experimentar. Não adianta eu crer e ficar nas ideias. Eu preciso praticar a palavra de Deus, colocar em prática, crendo que Deus vai me fazer aquilo que Ele vai me capacitar a fazer aquilo que Ele está dizendo que eu devo fazer. Vamos supor, no caso de até mesmo perdoar uma pessoa, né? Então, assim, Deus nos diz perdoar. Você tem que perdoar. Ele não diz, olha, você perdoar se, quando sentir, e se a pessoa se arrepender, não. Perdoe. Então, eu tenho que crer nisso e liberar o perdão para a pessoa, confiando que o resto o Senhor vai fazer. E assim, a palavra diz que nós fomos perdoados por Ele. Se nós fomos perdoados, Ele nos capacita também a perdoar o outro que nos ofende. Então, não é uma opção, eu posso perdoar ou não. Não, é uma ordem. É uma ordem. Tem que perdoar. Assim como você foi perdoada, você tem que perdoar também. Você não é melhor do que ela. Exato. É verdade. Então, aí a autora, ela fala que o que Deus diz, né? Como que Deus vê aí essa questão aí dos pecados hereditários, a visão de Deus segundo a autora. Só mais um detalhezinho. Aqui na 360, no primeiro parágrafo, diz assim: o tipo de vida que vivemos é uma escolha que nós fazemos todos os dias. Deus, por sua graça, nos deu as respostas para os nossos problemas e o Espírito para nos ajudar a vencê-los. Então, a gente não está sozinho nessa. Né? Sim. A cada dia é um desafio, né? E ele nos deu o Espírito dele para nos ajudar em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que nós precisamos viver e fazer para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. É só para concluir. E como ela fala bem aí, né? O tipo de vida que a gente... É uma escolha que nós fazemos. Exato. Nós fazemos. São decisões que nós tomamos, né? Não é o outro por nós. E só pensando assim, aí talvez a pessoa pense assim, mas a minha vida não é fácil, eu passo por lutas, passo por dificuldades, e até se questiona, né? Por que Deus me colocou nessa situação, em determinada condição? Mas a gente tem que pensar que Deus, ele tem propósito em todas as circunstâncias. Então, assim, a gente não nasceu naquela família ali por acidente. As dificuldades e lutas que a gente passa como família ou nesse ambiente que a gente vive
não estão fora do alcance do poder de Deus. Então, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos condições de mudar aquilo que está... fazer diferença ali e continuar florescendo e frutificando mesmo em situações adversas, com família cheia de pecado. Tem pessoas que nascem numa família que não tem ninguém. Vou dizer por mim, eu nasci numa família que ninguém era crente. E um belo dia o Senhor falou: ei, minha filha, você é aqui, você é minha. E eu sozinha ali, uma jovem de 18 anos, sozinha, numa família onde ninguém era cristão. Minhas irmãs se converteram há uns 3 anos para cá. 2 irmãs minhas se converteram. Então, assim, eu não poderia jamais ficar culpando a minha família pela vida, por isso, por aquilo outro. Não, o Senhor me resgatou. Então, a partir daqui, eu posso, com a capacidade que Ele me dá, mudar, fazer escolhas segundo a vontade dele. Ele capacita. Ele capacita. Então, vamos lá. Vamos começar a falar da visão de Deus, né? Então, a gente vai lendo aí e você destaque o que você achou mais importante aí da gente comentar. Sobre a parte aí da propriedade. Então, eu destaquei esse iniciozinho que fala assim: Deus deseja que assumamos a responsabilidade por nossas atitudes. O que acontece? Foi o que a gente já falou. A gente, por ver aquele pecado como padrão na nossa família, ou seja, a gente acha que aquilo dali é normal e tal. Mas quando a gente tem a consciência de que aquilo é pecado, então a gente tem que tomar a decisão de mudar. De deixar de praticar, mesmo que seja comum na família, mesmo que seja numa... Então, não é jogar, é da minha família assim mesmo. Então, não. Assumir a responsabilidade e mudar aquilo que precisa ser mudado. Mesmo que a família toda fique contra, mesmo que a família ache que é... Mas a sua perspectiva agora é daquilo que Deus quer que você faça. Não é mais o que a sua família acha que é normal, mas é o padrão de Deus. Uma coisa que eu acho bem interessante é que, um pouco depois, né, que a autora coloca isso, ela diz: as boas novas de Jesus Cristo são que ele cumpriu os requerimentos da lei de Deus e, assim, nosso problema com Deus foi resolvido por seu Filho em nosso lugar. É aquilo que a Joelma já disse, né? A gente não está só. Então, por mais que seja assim, você nadando contra a maré, você deixando de realizar determinado comportamento que para sua família é algo perfeitamente normal, você precisa lembrar que Cristo morreu na cruz e Ele nos reconciliou com o Senhor. Então, a partir disso, a gente tem essa capacidade de mudar e de seguir adiante com essa mudança. E ela fala que, no final dessa parte, né, que ela fala que o nosso problema com Deus já foi resolvido, mas nós vamos continuar tendo problemas com o nosso próprio pecado. E nesse próprio problema, o Senhor sabe da nossa incapacidade de mudar por nós mesmos, a nossa indisposição para mudar, né? Mas a gente não precisa sofrer sozinha. Quando nos tornamos filhas de Deus, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Porque o Senhor, Ele nos dá o socorro em tempo oportuno, né? Exato. Isso. Sobre motivos. Aqui, uma coisa que eu achei muito interessante, né, que a autora coloca, que nós pensamos que podemos esconder ou culpar outras pessoas por nossas práticas pecaminosas, mas não podemos. Nós queremos o que queremos e não queremos que qualquer pessoa, inclusive Deus, nos domine. E ela segue, né, na linha de raciocínio, mas isso é muito interessante porque isso só prova o nosso egoísmo. Isso só prova o nosso desejo, né, o desejo da nossa carne de querer mandar em tudo e que a gente seja soberana da situação. Inclusive, ela até cita uma ilustradora, né, que brinca dizendo: é bom ser rainha. Então, a gente precisa também ter muito esse cuidado, principalmente nós, enquanto mulheres, né, enquanto cristãs, tendo filhos ou não, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o nosso comportamento também
vai moldar os nossos filhos, né? E aí, eu não sei se é nesse trecho ou se é mais na frente, ela cita uma outra mulher que diz que se a salvação dos nossos filhos dependesse de nós, eles já estariam condenados. Então, a gente precisa entender que, assim, esses motivos são nossos. É a gente que escolhe agir dessa maneira e também é a gente que precisa agir para mudar esse comportamento. Então, a gente não pode entregar a nossa vida ao Senhor e deixar uma área ali reservada, tipo, não, Deus, aqui não. Esse pedaço aqui é meu. Minha conta. Isso não existe. Deus, ele é Senhor da sua vida por inteiro. Amadas, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. E antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para participar das nossas reuniões do Desperta Déboras, todas as quartas-feiras, 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, em Educandos. Você será muito bem-vinda para estar conosco nos nossos encontros. Lembre-se, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. E vamos aqui dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje, que é sobre quebrando a cadeia de pecados hereditários. Nós estávamos falando, né, da perspectiva de Deus, da visão de Deus a respeito disso, que a autora aborda. E nós vamos falar agora do tópico somente em Cristo. O que vocês destacam aí desse tópico? Ele começa assim: há muitas pessoas que dizem que creem no nome de Jesus Cristo, mas não o confessam como seu Salvador e Senhor. Se nos recusarmos a dizer que pecamos ou que aqueles que amamos pecam, recusamos a ajuda de Deus, a ajuda daquele que nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus redime pecadoras que pela fé seguem e confiam nele, reconhecendo que ele é Senhor sobre suas vidas. Então, em Cristo, nós temos toda a capacidade necessária para nos libertarmos de qualquer pecado, mas somente em Cristo. Se nós temos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós não devemos ser escravos de pecados, seja eles de que natureza for. Nós estamos falando dos pecados hereditários, no caso que acontece no âmbito da nossa família. Nós não somos mais escravos. Em Cristo nós somos livres. E na dependência dele, nós conseguiremos nos libertar, né? E aqui ela fala, né? A gente diz que crê no nome de Jesus, mas não se submete. Porque você confessar como Salvador e Senhor, você confessa com a boca, né? Como fala lá em Romanos, mas também você confessa todos os dias quando você se submete ao Senhor, a Cristo como seu Senhor. Se Ele salvou, Ele libertou, né? Automaticamente. E ter uma vida coerente com aquilo que você professa, né? Sim. E vai falar alguma coisa, Ana, sobre isso? Não, acho que a gente já tratou também em outros pontos. O outro tópico que a gente vai falar é sem lugar para se esconder. O que vocês têm para falar sobre isso? O que eu coloquei aqui é que a relutância básica de pessoas pecaminosas em admitir a sua iniquidade é estabelecida aqui. O arrependimento continua sendo a questão. Quando pecadores recusam se arrepender, eles sofrem juízo. Quando se arrependem, recebem perdão. E aqui, gente, é assumir mesmo e confessar e reconhecer. Se a gente não se arrepender, a gente vai sofrer o juízo. Isso aqui é algo tão, tão claro. E se a gente confessar, se a gente reconhecer e confessar, a gente vai experimentar a graça de Deus, o perdão de Deus. Algo assim maravilhoso. E a gente... libertador, né? É assim, a passagem para essa vida de libertação é o arrependimento. E arrependimento que né? Eu me arrependi, não é sentimento. Vamos falar de sentimento de novo. Arrependimento não é, eu estou arrependido e chorar. Não, é concordar, entender
concordar com Deus E a mudar, respeito da minha condição, do meu pecado. Né? Eu entendi. Agora eu vou mudar, eu vou me arrepender. Arrepender Sim. é mudança da nossa mente, né? Como a gente sempre fala. Enxergar o pecado como pecado e tentar se livrar dele, né? Exatamente. E reconhecer, não, eu reconheço que eu estou aqui errando, Sim. eu não estou agindo conforme a palavra e eu vou agora me voltar e agir de acordo com a palavra. E a palavra diz que se eu amo a Deus, eu obedeço a Ele. Se Ele está me mostrando que aquilo é desobediência, né? Porque o pecado é desobediência contra Deus. Se eu estou enxergando aquilo como uma desobediência e não estou fazendo, então, será que eu amo mesmo? Eu tenho que questionar o meu amor por Ele. Porque eu sei que Ele me ama, né? Mas aí, será que eu estou amando Ele mesmo? Será que eu conheço? E esse conhecer a Ele através de leitura da Bíblia, da oração, do relacionamento, e Ele está te mostrando que aquilo é pecado. E eu não estou tomando a decisão de mudança, Tem algo então errado. tem algo bastante errado. A palavra diz, né, que se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Né? Sim, Acho que é lá exato. na primeira carta de João que fala isso. Antes da gente falar do dívida zero, vou botar aqui, assumindo a responsabilidade, porque o arrependimento piedoso verdadeiro requer que reconheçamos a nossa culpa pessoal. Meras lágrimas não são indicativo de real mudança de coração. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, não é uma simples emoção, é uma mudança que vai, um arrependimento que vai gerar de fato uma mudança no Mudança meu de atitude, né? De atitude, exatamente. E outro detalhe aqui, o pecado ele traz tristeza, né? E se eu estou vivendo normal, né? Sem me incomodar com aquilo ali, sem aquilo ali me trazer tristeza, sem alguma coisa. Aí tá alguma né? coisa errada. Estranho, Né? né? Estou na muito contramão. confortável aí no pecado, na vida de pecado, né? Exato. Então, essa tristeza, né, é o Espírito Santo que vai trazer essa tristeza para nós quando nós deparamos com o nosso pecado. E aí, essa tristeza vai levar ao arrependimento. Isso tudo segundo Deus, segundo o Espírito, a ação do Espírito Santo. Né? E o dívida zero. Esse daqui, dívida zero, todo mundo gostou desse dívida zero. Vamos lá, falem do dívida zero. Eu gosto... Aqui logo no comecinho, né? Quando ela coloca... Quando Jesus clamou, está consumado, na cruz do Calvário. Ele cumpriu o que o Pai o havia enviado para fazer. Salvar seu povo da ira de Deus. E aí ela faz uma citação aqui, né, de Jerry Bridges. Jesus dissipou a ira de Deus. Ela não foi meramente desviada e impedida de nos atingir. Ela foi dissipada. Jesus suportou o completo e absoluto impacto dela. A ira de Deus contra o pecado foi solta em toda a sua fúria sobre o seu Filho amado. Ele não reteve nada. E, gente, essa questão da dívida zero ela é muito interessante porque é aquilo que a gente já conversou. Parece que às vezes a gente esquece quem Deus é. E Deus enviou Jesus para morrer numa cruz por nós, para nos salvar, né? Nos tornar puros diante dele, conectados com o Senhor novamente. Então, a gente não tem mais o que temer. O nosso pecado está pago. Né? Nós fomos purificados de toda a injustiça. Então, a gente não pode pensar que pecados hereditários a gente não consegue vencer, que a gente não consegue se livrar dessas coisas e pensar que tudo é culpa da nossa família. Não, não é. A gente é quem escolhe, a gente é quem decide perpetuar determinados comportamentos. E a partir do momento que a gente percebe que isso é pecado e a gente, né, se entrega ao Senhor e pede ajuda dele para que isso mude, está resolvido. A gente precisa agir, né? Mas Cristo nos perdoou e nos purificou de toda a injustiça. Então, a gente não tem mais o que temer. Tudo foi perdoado. E o que é interessante também, quando a gente lê esse texto, daquilo que Jesus suportou por nós, foi muito sofrimento que ele teve. E esse sofrimento é por conta da gravidade do pecado. O problema também é quando a gente não enxerga o pecado como a gravidade que ele tem, né? Cara, Cristo
morreu e sofreu muito, derramou o seu sangue, apanhou, tudo por conta do nosso pecado. E aí a gente vai ficar cuidando, gabelando o pecado como se não fosse tão grave. A ira que Cristo sofreu por conta do nosso pecado foi algo terrível. Então, a gente tem que ver o pecado dessa forma, para a gente querer se livrar dele, né? De com fato, a gravidade mudar, né? dele. E quando termina esse tópico, diz assim: dar desculpa para o nosso pecado atrapalha a nossa capacidade de receber a mais incrível dádiva já dada. A cruz é a única esperança para a mudança. Só através de Cristo nós temos essa capacidade de ter nossas vidas transformadas. E quando fala aí que a cruz é a nossa única esperança de mudança, vamos pensar que nós estamos assim falando principalmente para mulheres que são cristãs, Sim. que muitas vezes desejam desfrutar de uma vida diferente, desejam experimentar bênçãos de Deus, o poder de Deus, a transformação de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem na palavra. Que mulher que é cristã não quer? Creio que se a gente desfrutar das bênçãos, né? Desfrutar. Mas quantas estão dispostas a assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa, assumir o seu pecado e se arrepender genuinamente, em buscar no Senhor essa transformação através de um arrependimento. E abandono, né? Do Então, pecado. assim, aí quando fala que a cruz é a única esperança, então, olha, mulher, você quer? É assim, se arrependendo. É o único caminho. Enquanto você cultivar aí na sua vida esses pecados e achar que vai poder viver a vida cristã da forma que você vive, você não vai conseguir experimentar essa dádiva aqui, porque essa dádiva a gente só recebe através reconhecendo os nossos pecados, assumindo a nossa responsabilidade, confessando o Senhor, se arrependendo e buscando uma mudança no nosso comportamento, no nosso dia a dia, tendo uma vida segundo a palavra. Aí muitas vão dizer assim, epa, então assim, eu não sei se eu quero muito bem, né? Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. E, por fim, era nessa que a gente ia falar, né? A gente ia falar nessa aí. E para a gente fechar essa parte, eu vou ler essa parte aqui em 366. Nós somos transformadas apenas quando chegamos à fé salvadora em Jesus Cristo e nossos olhos espirituais são abertos. Só então é que podemos servir amorosamente outras pessoas, ajudando-as a restaurar o passado, um relacionamento de cada vez. Então, nós só podemos experimentar ser transformada quando chegamos à fé transformadora em Cristo. Não há outra maneira. E a gente já está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas ela tem 2 pontos importantes. A autora fala que o fator medo nos mantém aprisionadas em nossos pecados, nos impede de experimentar essa mudança. E aí, o que vocês entenderam aí dessa parte? Aqui na 367 diz assim: a Escritura diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o estado mental em que as atitudes, desejos, sentimentos, ações e objetivos de uma pessoa são substituídos pelos de Deus. Quando colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, permitimos que Ele seja o nosso mestre e nos tornamos suas servas. O que a gente pode ver através desse trecho é que quando nós colocamos a nossa mente numa disposição de obedecer a Deus, Ele vai nos capacitar a sermos como Cristo, né? Viver como Ele viveu, porque Ele é o nosso mestre, é a Ele que nós devemos seguir, Ele é o nosso modelo de vida, de como nós devemos viver de maneira que agrade a Deus. Então, nessa dependência dEle, nós teremos toda a sabedoria, toda a capacidade, toda a condição necessária de viver de maneira que venhamos conseguir abandonar os pecados, né? Uma vez que nós nos arrependemos, confessamos, desfrutamos do perdão, nós teremos essa condição de viver livre da escravidão desses pecados. Ana, falar alguma coisa?
Essa questão do medo também volta para aquilo que a gente já falou sobre entregar a nossa vida para Cristo, né? O amor de Deus nos livra desse medo. Então, é a gente confiar no Senhor de fato e nos entregarmos a Ele, verdadeiramente. E teve um estudo que nós fizemos sobre o temor, né? E esse temor, que é o temor do Senhor, é o temor santo, né? Que foi definido como temor santo. Então, a gente tem que ter esse temor, que é o princípio da sabedoria, de não querer ofender a santidade de Deus. Não querer ofender quem Deus é. Né? Então, para a gente não ofender, a gente tem que se livrar daquilo que ofende a Ele. Eu gostei aqui de uma parte que ela fala nessa questão do medo. As pessoas mudam quando a verdade bíblica se torna mais audível e vívida do que a experiência de vida anterior. As pessoas mudam quando têm ouvidos para ouvir e olhos para ver o que Deus nos diz sobre si. Então, muitas pessoas ficam aprisionadas, né, nessa cadeia de pecados hereditários e elas têm medo porque acham que não podem experimentar uma libertação, né? Mas aqui diz, quando a verdade bíblica se torna mais audível, ou seja, quando ela se torna mais real, quando ela se torna a voz principal que vai me direcionar, quando ela se torna mais palpável do que essas experiências erradas que eu venho experimentando. Então, é quando eu começo a ter a minha mente transformada e ver com os olhos da fé que tudo que Deus diz ali na palavra é real, mais real até do que esse tanto de pecado que carrego. Sim. Então aí as pessoas mudam quando de fato tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ou seja, quando de fato a gente ouve e se apropria, né, da palavra de Deus. Então a gente não pode ter medo de mudar, de experimentar a liberdade. Às vezes as pessoas... É igual quando a pessoa... acho que tem pessoas que ficam tanto tempo na cadeia, né? Passam a vida presa, que elas têm medo de sair, experimentar a liberdade, porque não sabe como vai ser, né? Já estão lá há 50 anos, já sai já uma pessoa idosa, não tem mais nem expectativa de vida. E não consegue desfrutar dessa liberdade. Talvez a gente viva tão presa em pecados, né? Que a gente... acredita que não tem como se libertar, porque foram hereditários. Né? Então, a gente herdou. Mas Cristo, ele tem toda uma possibilidade de liberdade para a gente não precisa temer, a gente tem que confiar. E para a gente terminar, vocês têm 30 segundos para dizer como a gente experimenta a verdadeira liberdade. A gente experimenta a verdadeira liberdade se entregando ao Senhor, entendendo que Ele é quem nos liberta e que o amor de Deus é suficiente para nos salvar. Amém. Eu vou ler Salmo 103, de 10 a 14. Deus, né, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu é a alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos conhece. Então, vale a pena a gente confiar nele, depositar toda a nossa confiança nele e descansar que na dependência dele nós seremos livres. Nós somos, né? Nós somos livres de todo o pecado. Amém. Então, nós vamos ficar por aqui. E, amada irmã, você que nos assiste, que nos ouve, o Senhor deseja que a gente assuma os nossos pecados, os nossos erros, que não fiquemos culpando os outros pelos nossos pecados. A partir do momento que nós nos voltamos para Ele e assumimos, Ele estende o seu perdão e nos dá uma possibilidade de uma nova vida. Lembre-se, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Então, pare de dar desculpa e viva a graça de Deus, o perdão de Deus e o amor de Deus e a vida plena que Ele tem para você. Nós vamos ficar por aqui e até o próximo podcast Filhas de Sara. Deus te abençoe.